Se você tem diástase abdominal, você vai se cansar de fazer dietas e exercícios físicos, principalmente os abdominais, e a sua barriga vai continuar do mesmo jeito. Enquanto a sua diástase não for tratada, a barriga ela não vai mudar. É o mesmo caso, por exemplo, de você estar com dor de estômago e tomar um medicamento para dor de cabeça. A sua dor de estômago ela não vai passar e você não vai tratar a causa, o que está gerando essa gastrite. Então é nesse ponto que a gente precisa também trabalhar com a nossa diástase, verificar quais são os exercícios específicos, qual é o melhor tratamento e agir diretamente no que causou essa diástase. A mamãe no pós-parto, ela nem deveria passar perto de uma academia. Precisa primeiro fazer um treinamento bem específico para a região central do corpo, para depois ela retomar com atividade para o corpo inteiro. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo sobre diástase, tentar passar de uma forma rápida e com clareza para que você entenda por que tem diástase, como que acontece, quais são os tipos, como identificar e principalmente como tratar. E eu vou mostrar por que os abdominais feitos somente com a contração muscular podem piorar esse afastamento, piorar a diástase e os sintomas também. Não existe nenhum tratamento para recuperar a diástase que não seja os exercícios específicos. E aí eu vou explicar também por que a cirurgia ela não é 100% garantia de tratamento da diástase. E se você não me conhece, eu sou a Tati Moll, eu sou educadora física, atuo como personal trainer e sou especialista na técnica do hipopressivo para você atingir a sua barriga negativa dos sonhos e também eu sou especialista na reabilitação da diástase. Então vamos dar início à nossa aula, você vai saber tudo sobre diástase até o final dessa aula aqui, que eu prometo que vai ser rápida. E você vai também ter acesso ao passo a passo para reverter todos os sintomas que a diástase causa no seu corpo e também a transformar a sua barriga, reduzindo até 12 centímetros de medidas na barriga e na cintura, sem dieta, sem precisar sair de casa, apenas com poucos minutos do seu dia. Afinal, o que é diástase? Diástase, conforme você vê nessa imagem, ela é o afastamento dos músculos reto-abdominais. Então aqui você consegue ver um abdômen normal e nessa outra parte aqui um abdômen com um afastamento dos músculos. Esse afastamento ele se dá por essa linha que fica bem no meio do reto abdominal direito e do reto abdominal esquerdo. Essa linha se chama linha alba e quando ela se rompe, acontece esse afastamento das musculaturas. E esse afastamento se dá devido a um aumento de pressão intraabdominal. Então, se você já ouviu falar que a diástase ela pode ser prevenida antes e durante a gestação, isso está errado, tá? Não tem como evitar a diástase, então ela obrigatoriamente vai acontecer pelo simples fato de que o bebê ele precisa de um espaço para ele se desenvolver dentro da barriga da mamãe. Então, automaticamente essa diástase ela vai acontecer. Mas muito se engana quem acha que a diástase só acontece com as mamães. Como eu falei, a diástase ela vem devido a um aumento de pressão intraabdominal. Essa pressão ela pode ser gerada também por um excesso de força ao praticar exercícios físicos, seja na academia, seja no CrossFit, seja em qualquer outro lugar. Então, quando a gente vai fazer um exercício, não sabe fazer uma ativação primeiro na musculatura profunda, na hora de fazer a força vai toda para o abdômen e a barriga ela começa a ser estufada indo para frente. Você pode até começar a reparar isso caso você esteja em uma academia. Durante um esforço, por exemplo, no leg press, quando vai descer a plataforma e até mesmo empurrar, a barriga ela começa a estufar, a inchar. E é aí que vai acontecendo esse aumento de pressão e esse esforço repetido pode gerar o rompimento da linha alba também e o afastamento dos músculos. E de uma outra forma também que isso pode acontecer é uma pessoa que está com sobrepeso. Então a pessoa começa a ganhar muito peso corporal, vai aumentando a gordura na região do abdômen, vai aumentando a retenção de líquido também na região do abdômen e isso diariamente com esse aumento vai acontecendo também esse afastamento das musculaturas.
E esse afastamento dos músculos, ele pode ser tanto completo no abdômen de ponta a ponta, como ele pode ser em uma parte só, como nessa imagem aqui. Então eu vou falar aqui dos tipos de diástase e dos tipos de barriga. Então de lá para cá, eu vou falar para você. Então se a gente tiver um espaçamento bem na região umbilical, significa que a mamãe ou uma pessoa também que não é mamãe, mas que tenha diástase, ela vai ter um formato de barriga pochete, que a gente chama de pochete. Se for uma diástase infraumbilical, que é abaixo aí do umbigo, ela vai ter aquele aspecto de barriga caída, aquela barriga que a gente chama de barriga vental. Se o afastamento for acima do umbigo, a gente vai chamar de afastamento aí na região supraumbilical, que é aquele estômago alto, né? Nada tem a ver com o estômago, mas como fica bem nessa região, a gente dá esse nome de estômago alto. A barriga fica mais estufada nessa região. E se for esse afastamento total, a gente fala que é aquela barriga estufada, que a mulher é até mesmo confundida com uma gestante sem estar gestante. E será que todas as mulheres, ou homens também, que têm esse afastamento, isso é já determinante? Isso é muito preocupante? É isso que eu vou falar para você agora. Então, a primeira coisa é a gente identificar que tem a diástase e onde está essa diástase. Depois, o terceiro ponto é a gente identificar se ela é uma diástase fisiológica ou se ela é uma diástase patológica. Então, lá no autoteste que a gente vai realizar, você vai conseguir identificar se tem esse espaçamento e quantos dedos de afastamento tem. E já vou até passar para você já uma orientação. Se você fizer o teste e não conseguir identificar se tem diástase ou não, pelo excesso de volume abdominal, pela pele mesmo, pelo excesso de gordura, você vai poder ir ao médico e pedir um exame de ultrassom de parede abdominal. Esse exame é o exame ouro, tá? É onde você vai identificar a diástase, exatamente onde tem e quantos centímetros de afastamento. Então, se você não identificar no autoteste aqui comigo, você pode solicitar um exame desse, que aí você vai ter certeza se tem ou não, qual região e quantos centímetros. Se o afastamento ele for até 2 centímetros, ou seja, geralmente é um dedo, tá? Se for até 2 centímetros, nós nem consideramos uma diástase. A gente dá um nome de diástase fisiológica, porém a gente já nem considera porque não vai trazer consequências para o corpo num todo e também não vai gerar nenhum problema estético. Agora, se for acima de 2 centímetros, se você já perceber que já deu um dedo e meio, 2 dedos ou mais, é uma diástase patológica e possivelmente trará consequências para o corpo, que eu vou estar falando aqui também. E só ter esse espaçamento não é o mais preocupante, como eu falei. A gente precisa agora identificar também qual é a profundidade, se não entra quase nada do dedo, se entra uma falange, se entra mais assim a metade aqui do dedo, tá? Então a gente precisa se preocupar com isso, avaliar bem para saber qual é a profundidade também. Então a gente vai identificar o espaçamento, onde tem e qual é a profundidade. E também durante o teste, conforme você vê aqui na imagem, no meio da barriga forma esse cone. Se formar esse cone durante o teste, significa que a diástase ela é afuncional, ou seja, ela não tem função nenhuma para estabilizar e sustentar a coluna, por exemplo, e principalmente a gordura ou uma alça intestinal também. Então, durante o teste, se a barriga formar esse cone, significa que ela não está sustentando órgãos e vísceras, por exemplo, tá? Após o parto, a cada 10 mulheres, de 6 a 7 mulheres vão precisar de um tratamento específico para reverter a diástase, os sintomas e recuperar a barriga. E as outras 3 ou 4 mamães, o próprio organismo vai se encarregar de reverter, fechar essa diástase, tá? Então a mulher não vai precisar fazer nada, automaticamente o corpo já vai lá e vai trazer essa musculatura de volta para o centro e vai aproximar os músculos novamente. E quando eu falo de reverter a diástase, tratar a diástase, eu não estou falando só de aproximar a musculatura. Esse é o menor dos problemas. A gente tem que avaliar o corpo num todo. Então, além desse afastamento dos músculos, dessa pressão intraabdominal, esse excesso de pressão, a diástase ela traz inúmeros problemas para o corpo da mulher.
como por exemplo a má postura. Aí com essa má postura vem a dor nas costas, dor na região da lombar, tem dificuldade na digestão, tem refluxo, tem o intestino preguiçoso. E sobre o assoalho pélvico, então é a parte pior. Então, o assoalho pélvico, o períneo, ele fica solto, flácido, então você tem aquela sensação da musculatura na região da vagina estar flácida também. Você sente que tem escapes de xixi ao espirrar, ao tossir, ao fazer algum esforço. Você tem gases vaginais durante a relação sexual. Você sente dor durante a relação. Você percebe também que a libido ela cai e percebe também que a lubrificação fica muito pouca, além da baixa autoestima, vergonha de ficar com a luz acesa para namorar também. Então, quando se fala em reverter a diástase, esse trabalho vai muito além de aproximar os músculos novamente. O tratamento ele precisa ser completo e agir direto na causa da diástase, que é a musculatura que ficou fraca, e também tratar todos esses sintomas. Então, a gente elimina todos esses sintomas com um protocolo específico de exercícios. Elimina também o aspecto da barriga que é indesejável, né? Seja qual o tipo de barriga que você tenha. Então a gente elimina problemas fisiológicos, elimina a parte da estética também e alinha a postura, que é um ponto muito importante. E isso não vai acontecer com uma cirurgia plástica, por exemplo, a abdominoplastia. 5% das mulheres, elas realmente vão precisar fazer uma cirurgia, porque o espaçamento aí, esse afastamento dos músculos é muito grande, então precisa também desse suporte a mais, que é puxar essa musculatura e costurar, para que a mamãe tenha mais sucesso até mesmo com os exercícios, que no caso deveriam ser feitos antes a cirurgia e depois para dar continuidade também após a cirurgia. Então a cirurgia ela vai aproximar os músculos, porém ela não vai tratar a causa da diástase e nem vai resolver essa parte fisiológica. Então a mulher tá lá, fez a cirurgia, costurou a musculatura, tirou o excesso de pele, aquela pele que ficou com estria, a barriga ficou esticada e ficou com pontos de ponta a ponta aí do abdômen lá na parte infra. Só que com o passar do tempo, se a mamãe, a mulher, ela não fizer nada além da cirurgia, a barriga ela vai começar a ficar mais globosa, ela vai ficar mais pontuda, mais para frente, a mulher vai ficar com uma má postura e todos aqueles sintomas que a mulher tinha antes da cirurgia vai continuar e ainda pode piorar, porque a musculatura ela está cada vez mais perdendo tônus muscular, ou seja, ela está ficando cada vez mais fraca e está impossibilitada de fazer a sustentação e a estabilização de postura, de órgãos, vísceras e principalmente a musculatura do assoalho pélvico vai ficando cada vez mais debilitada, aumentando a pressão, principalmente em útero, bexiga, e é onde o escape de xixi vai piorando cada vez mais e todas as questões fisiológicas que eu falei também vão piorando. Uma questão que gera muita polêmica também é sobre os abdominais. Afinal, pode ou não pode fazer abdominais depois da gestação para recuperar a barriga? E a resposta é depende. Se a pessoa já tem uma boa firmeza na parede abdominal, ou seja, conforme aqui ó, nessa figura, a parede abdominal ela é composta de 4 músculos aí. Então é o assoalho pélvico, o transverso abdominal, os multífidos atrás aí na região da coluna e o nosso diafragma também. Então, quando a pessoa vai realizar um abdominal, se ela conseguir ativar todos esses músculos, se ela tem firmeza nesses músculos, ela pode realizar esse abdominal e pode fazer qualquer tipo de exercício, porque ela não vai somente contrair o abdômen. Esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem ao realizar tanto os abdominais quanto qualquer outro exercício. É pensar que contrair o abdômen é a forma correta de realizar o exercício e é a forma segura também. E eu já posso te adiantar que não, tá? Só contrair o abdômen não vai te deixar mais perto da barriga dos sonhos e nem vai te deixar mais perto de recuperar essa diástase. Pode acontecer um efeito contrário e eu vou te mostrar agora. Então, olha só nesse vídeo o que acontece quando você tem um afastamento dos músculos e você faz o abdominal. Então, a gente faz contração, que é encurtar a musculatura e alongar. Então, aí, conforme eu mostro no vídeo,
Quando a gente faz o encurtamento, que é a flexão de tronco, a tendência é essa musculatura ir se afastando cada vez mais. E se ela está fraca, ela vai ficando fraca cada vez mais, perdendo o tônus muscular. E aí, com isso, pode acontecer da diástase piorar, ou seja, pode aumentar esse espaçamento e ainda pode piorar ainda mais toda aquela questão fisiológica. O abdominal, ele pode ser feito assim como qualquer outro exercício, se houver primeiro uma ativação profunda dos músculos abdominais. E aí, quando eu falo dos músculos abdominais, são oblíquo internos, externos e até mesmo a nossa cinta modeladora natural, que é o músculo transverso abdominal. Conforme nessa imagem, você consegue perceber aí que é o músculo 2, 3 e 4. Então, a gente ativa primeiro esses músculos para depois fazer a contração abdominal, que vai trabalhar também o músculo número 1, que é o reto abdominal. Então, para que o trabalho seja 100% eficiente e com segurança, tem que fazer primeiro a ativação, conforme eu mostro nesse vídeo. Então, primeiro vem o trabalho de respiração, inspiro, quando solto o ar eu fecho bem a musculatura profunda, e aí sim mantenho essa ativação e realizo os abdominais. E isso serve para prancha abdominal, para qualquer outro exercício também. E essa ativação que eu passei agora para você é a ativação profunda. Essa é uma das técnicas que eu utilizo no programa Barriga Enxuta para reverter a diástase. E dentro do programa tem as posturas específicas, porque não é só ativar o abdômen de qualquer jeito e já começar a ter resultados. Não, você precisa saber qual é a intensidade dessa ativação, quantos minutos, quanto faz de ativação, quanto faz de descanso e como é essa ativação também. Então, dentro do programa, você tem tudo bem explicado, todo passo a passo, e você tem também as posturas específicas para reverter a diástase. E como que faz para reverter a diástase, então? Quando a gente fala nesse tratamento com os exercícios, que é a única maneira que a gente tem para reverter o que causou a diástase, nós temos que pensar no trabalho de tônus muscular e também no trabalho de força. 69% das fibras musculares do abdômen, elas são de tônus muscular. Então, não adianta fazer exercícios abdominais, porque eles vão trabalhar com apenas 31% das fibras musculares, que são as fibras de força. E aí, esse trabalho de força, a gente vai fazer com a ativação profunda. O outro exercício que vai trazer tônus muscular e ainda tratar todos os sintomas da diástase é o exercício hipopressivo. O exercício hipopressivo é para tirar a pressão a mais do abdômen, tá? Então, é um exercício de baixa pressão que ele realmente vai normalizar a pressão, tanto no abdômen quanto no assoalho pélvico, reposicionar órgãos e alinhar a postura. E esse trabalho, ele é feito simplesmente pela postura. Então, existem mais de 50 posturas e inclusive tem as posturas específicas para tratar a diástase e os sintomas. Então, a gente fica na postura determinada e começa o trabalho de respiração, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Só que antes desse trabalho postural e respiratório, a gente tem que dar uma atenção especial para o músculo diafragma. Esse músculo, ele é responsável tanto pela respiração quanto pela postura. E quanto mais solta essa musculatura estiver, melhor vai ser o trabalho respiratório e postural e melhor vai ser a sua execução na hora de realizar também o vácuo abdominal. E quando eu falo vácuo abdominal, eu preciso que fique claro para você que ele não é o hipopressivo. O vácuo, ele está dentro do hipopressivo, porém ele não é o que vai te gerar o maior resultado. 70% do seu resultado depende apenas da postura e da respiração. Então, a parte mais importante do método é como você respira e é como você se mantém na postura durante a prática, por exemplo, de 5 minutos. O vácuo, ele é só 30% do método, ou seja, ele entra para potencializar os seus resultados. E potencializar não significa que esse vácuo precisa ser muito profundo. Você só precisa entrar no vácuo da forma correta, mesmo que seja uma profundidade menor,
e também tem que prestar muita atenção e ter muito controle para sair do vácuo, apenas isso. Mas reforçando, o hipopressivo ele é um trabalho postural e respiratório e é aí que você já vai ter os seus resultados de tratamento de diástase, sintomas e redução de circunferência abdominal e da linha de cintura também, além de alinhar a postura. E porque o método hipopressivo é o maior redutor de barriga e é o exercício específico para reverter a diástase e os sintomas. Eu vou ilustrar aqui para você com um elástico o que acontece com a musculatura quando estamos praticando o hipopressivo nas posturas orientadas. Então, seja você na postura em pé, sentada, de joelhos, deitada, não importa, a dinâmica aqui vai ser a mesma, tá? O que acontece é que essa variação de posturas, ela tem que acontecer porque a gente tem que trabalhar a musculatura de ângulos diferentes para fazer esse estiramento de músculos e tecidos de todos os ângulos, fazendo com que a musculatura venha para o lugar novamente e principalmente o assoalho pélvico ganhe fortalecimento também. Quando a gente faz o hipopressivo, nós temos um diafragma respiratório, que é esse que eu mostrei da imagem, e tem o diafragma pélvico também, na parte de baixo. Ao realizar a inspiração e a expiração, principalmente, a gente já começa a puxar tudo que está embaixo para cima novamente. E aí, na hora do vácuo, a gente faz essa potencialização, como eu falei, que é puxar um pouco mais. Então, como seria? Com esse elástico aqui, eu mostro para você aqui que é a musculatura, ó, dos reto-abdominais e aí atrás tem os músculos profundos, tá? Quando a gente inspira, então eu tô aqui em pé, ó, inspirei, a musculatura, ela relaxa um pouco, ó. Quando eu solto o ar e mantenho a postura crescendo, alongando o meu corpo, acontece isso. Inspiro, solto o ar. Aí eu prendo a respiração, faço vácuo abdominal e olha o que acontece. Estica mais ainda, então tudo que tá embaixo começa a vir para cima e aí é onde toda a mágica acontece, tá? E aí quando eu inspiro, o diafragma ele desce, então é onde relaxa a musculatura um pouco. Quando eu solto o ar, o diafragma ele já sobe. Aí é por isso que o ar não entra e nem sai, para que a gente possa realizar o vácuo abdominal, sugar a barriga e a musculatura, o diafragma puxar mais ainda. E aí acontece isso aqui, ó. Então, ó, daqui para esse afastamento acontece isso, essa aproximação dos músculos, tá? É assim que acontece com o hipopressivo. Então, se você ficar só na postura e na respiração, esse trabalho aqui já vai acontecer. E como eu falei, o vácuo ele só vai potencializar. Então, é impossível você não conseguir realizar as práticas. Afinal, se manter na postura e fazer essa respiração da forma correta, a gente consegue fazer. Agora eu quero te explicar porque são duas técnicas para que você possa ter todo esse resultado. O hipopressivo ele é o principal para reverter a diástase, como eu falei, e reduzir medidas do abdômen, da cintura e alinhar a postura. Ótimo! Então, esse trabalho é todo do hipopressivo. Só uma postura vai resolver? Não. Como eu falei também, a gente precisa passar por posturas específicas que vão agir direto na musculatura, fazendo esse trabalho aí na diástase, no fechamento, e um trabalho bem específico na região do assoalho pélvico. Então, não é qualquer postura e não é apenas ficar em uma postura ou realizar de qualquer jeito. E tem também um protocolo para que esse trabalho aconteça. Por exemplo, na recuperação aí da diástase, nós temos duas aulas maiores de 20 minutos de hipopressivo, então são aulas diferentes. Nos outros dias tem 5 minutos de hipopressivo e tem 2 dias também que as aulas de ativação profunda, elas são de 10 minutos com as posturas específicas também para esse tratamento. Passando desse protocolo, aí muda totalmente essa questão de horário e de aulas também. São aulas de 5 minutos de ativação profunda, que não são todos os dias, 5 minutos de hipopressivo e uma vez a semana tem uma aula maior de hipopressivo, que são 20, 25 minutos. Então, um protocolo totalmente diferente para quem quer e precisa reverter a diástase e recuperar a barriga após a última gestação.
E falando em última gestação, algumas mulheres percebem que tem muita dificuldade em recuperar a barriga após a segunda gestação. Então a primeira tranquila, recupera a barriga, não tem problemas de postura nem sintomas de diástase. A partir da segunda já começa a acontecer tudo o que eu falei e tem uma explicação. Na primeira, o próprio corpo se encarregou de voltar. A partir da segunda, o próprio corpo já tinha se encarregado, porém a musculatura, ela já não voltou a ficar com aquele mesmo tônus muscular de antes de uma gestação. Então aqui, até para ilustrar, eu peguei aqui essa bexiga aqui. Então aqui é um abdômen normal, que não passou por gestação. Ou até mesmo passou, mas aí ficou desse jeito mais firme, tá? E essa outra aqui, eu enchi essa bexiga 2 vezes, tá? Nem enchi tudo, foi só até a metade e voltei. Enchi até a metade e voltei. Aí, olha só como é que fica a bexiga bem mais alargada, bem mais solta, ó, mais flácida, falando de abdômen, tá? Então, ilustrando, é mais ou menos isso que acontece também. Então, aqui um abdômen normal, um abdômen após a segunda ou terceira, quarta gestação, tá? A musculatura ela vai ficando cada vez mais fraca e é por isso que a barriga muda totalmente o aspecto de caída, mole, e você não consegue de jeito nenhum com os métodos tradicionais reverter essa questão. A ativação profunda, ela é o padrão ouro dos seus resultados. Por quê? O hipopressivo, ele vai fazer todo aquele trabalho que eu já te expliquei. Só que durante o dia, durante uma força que você precisa fazer, seja para as compras de mercado, para pegar um peso dentro de casa, dar banho na criança, segurar a criança no colo, agachar, levantar, ir para academia, fazer exercícios físicos e até mesmo os abdominais, se você não souber como se comportar, como fazer força na sua barriga para essas atividades e como alinhar a sua postura também, você pode prejudicar os seus resultados com o hipopressivo. Então você pode limitar os resultados ou até mesmo perder o que você conquistou com o hipopressivo. Por isso essa técnica da ativação, ela é tão importante quanto o hipopressivo. Então 69% das fibras serão trabalhadas com o hipopressivo e 31% das fibras serão trabalhadas com a ativação profunda, que são as fibras de força. Até aí você também já deve ter entendido. Só que a parte mais importante dessa ativação é, como eu falei, é durante o dia a dia, as outras horas do seu dia. Como você vai se comportar é que vai fazer diferença no seu resultado e vai evitar com que a diástase volte e com que os sintomas volte também. E essa ativação profunda, uma vez que você entender ela, depois que você passar pelas aulas, você vai levar essa ativação para o resto da sua vida. Dentro das aulas, eu explico qual é a intensidade no treinamento mesmo da ativação profunda, o quanto você vai gerar de força para realizar essa ativação. Só que durante o dia você vai ativar também em alguns momentos, principalmente na hora de fazer força, só que é uma intensidade de força menor. Então, dentro do programa eu explico também como é que você vai fazer. E conforme você vai treinando tanto mente quanto a musculatura, com o passar do tempo, quando você pensar em alinhar a postura e ativar o seu abdômen, isso já estará acontecendo de forma natural, automaticamente. Por isso que eu falo, quando aprende uma vez a ativação, você leva para o resto da sua vida, porque o seu corpo ele já vai entender esse comando. E aí você segue fazendo sempre a ativação com a intensidade necessária para gerar um esforço e assim você vai manter os seus resultados fisiológicos e estéticos que o hipopressivo te proporcionou. Agora eu vou compartilhar com você um vídeo para você fazer o autoteste da diástase. Então é só você me acompanhar no vídeo e tentar identificar se tem a diástase ou não. E não fique frustrada se você não conseguir localizar. Algumas pessoas não vão conseguir mesmo, tá? E aí é onde você pode pedir o exame de ultrassom de parede abdominal, caso você queira ter certeza. Mas o seu corpo já vai te dar sinais. Se você está com uma postura, a barriga pontuda ou naquele formato, estômago alto, barriga pochete, barriga caída, aquela que parece que você está grávida, e até mesmo tem um ou mais dos sintomas que eu falei da diástase, você já precisa do protocolo específico para reverter todos esses sintomas, reverter essa estética abdominal também, mesmo que você não consiga identificar se tem a diástase. Então vamos lá para o vídeo. Terminando o vídeo, eu volto aqui para concluir essa aula. Hoje você vai aprender
a realizar o autoteste da diástase. Então, já se organiza aí para você se deitar. Flexiona suas pernas como se fosse fazer um abdominal. Deixa toda a coluna apoiada. E aí, vamos levantar a cabeça como se fosse fazer o abdominal também, para já dar uma ativada na sua musculatura. Aí, você vai pegar os seus dedos, pode ser todos ou só dois. E aqui no meio da barriga, bem no meio mesmo, mantendo a cabeça levantada, você vai ir tocando, ó, no meio. Aí você vai ver, vai perceber se tem um espaço ou não. Então, vem aqui da parte supra do abdômen e vai até a parte infra. Sentiu que tem um espaçamento? Verifica se é um dedo de largura. Então, assim, ó. Se dá um dedo e meio, se dá 2 dedos. E também verifica a profundidade, se entra só a pontinha dos dedos, se entra metade do dedo, uma falanginha, se vai 2 falanginhas, tá? Verifica a profundidade. Então, diagnóstica aqui, se tem a diástase fazendo a contração. Aí, ok. Opa, sentiu o espacinho. Coloca o dedo para ver se é um dedo, 1,5, 2, assim por aí vai. E a profundidade. Então, você vai saber se a sua diástase ela é fisiológica, que são até 2 centímetros de afastamento, ou se ela é uma diástase patológica, que é acima de 2 centímetros e ela precisa ser tratada nesse caso. Então, você faz o autoteste aí e depois me conta qual foi o seu resultado para que eu te passe as próximas orientações. Espero que você tenha conseguido realizar o teste e agora eu quero passar mais 2 testes para você para finalizarmos aqui essa aula. O primeiro é, você vai ficar em pé, alinhe a sua postura e eu quero que você inspire, solte todo o ar. Mais uma vez, você vai puxar o ar. E quando você soltar o ar, mantenha a postura e traz toda a sua barriga para dentro. Encolhe a barriga e mantém a postura. Solta o ar pela boca. E fecha aí bem a sua musculatura. Traz tudo para dentro. Contrai. Sabe quando a gente fala cola o umbigo nas costas? Faz isso. Você vai perceber que a sua barriga reduziu muito. E eu quero te dizer qual é a resposta dessa redução. Tudo isso que entrou é a sua musculatura. E se deu muita diferença aí, ou pouca, não importa, mas já mudou a sua barriga, tudo isso que entrou é a fraqueza muscular. E quando você fizer esse trabalho com os 2 exercícios, a sua barriga ela vai entrar simplesmente pelo trabalho muscular, independente se você vai perder gordura ou não. É por isso que os métodos, eles não emagrecem, mas você reduz as medidas e ainda alinha a sua postura. Então você pode notar aí que toda essa circunferência abdominal que você tem, ela não é só de gordura e você está a um passo de resolver essa questão. E aí quando você melhora toda essa parte muscular, você mesma já vai querendo mudar os seus hábitos alimentares, colocando uma atividade física também, 1 dia, 2 ou durante a semana mesmo. Então você começa a mudar porque você vai tendo mais disposição e vai se animando cada vez mais com o que você vê no espelho. Um outro teste que eu quero que você faça é colocar uma mão na barriga e aí você vai tossir 2 vezes assim. Pode fazer sentada ou deitada, mas de preferência sentada, porque depois você vai fazer uma outra parte também. Então, sentada, coloca a mão na barriga e tosse. Aí, observa se a barriga ela fica neutra, não acontece nada. Se a barriga ela entra ou se a barriga ela é empurrada, tá? Então, a sua barriga vai empurrando a sua mão. Então, ela vai para frente. E você pode tossir de novo 2 vezes e sentada, bem na região do períneo. Observa bem se na hora que você tosse o períneo, né, faz força na cadeira, tem essa intenção de fazer força, se ficar neutro ou se sobe. Se você respondeu que a barriga vai mais para frente e que o períneo ele fica mais com a intenção de ser empurrado, ou seja, quer empurrar a cadeira, significa também que você tem um aumento aí nessa flacidez muscular, tá? Então você tem a flacidez muscular, só que para mais. E aí é mais um ponto que você precisa realmente
tratar toda essa musculatura para justamente prevenir, por exemplo, a incontinência urinária. Então já tem escapes de xixi. Se essa parede toda aqui embaixo não for capaz de conter bexiga, todos os órgãos, vai acontecer de você começar a ter o escape de xixi maior, gerando a incontinência urinária. E também com esses exercícios você pode prevenir hérnias, tá? Então, seja a hérnia umbilical, seja a hérnia em qualquer outra parte aí do seu abdômen, você também consegue prevenir fazendo esses exercícios. E outro ponto também são as hemorroidas. Então, se você faz pressão no abdômen e pressão para baixo, você pode acarretar aí em uma hemorroida. E fazendo esse trabalho de forma correta, trazendo aí tônus, firmeza para todos os músculos, você vai evitar com que isso aconteça também. Antes de você conhecer o passo a passo para reverter a diástase e recuperar a sua barriga, eu preciso te falar sobre a cinta modeladora. Se um médico não passar para você a orientação de usar uma cinta após uma cirurgia ou após o parto durante uns 7 dias, se não for algo específico, uma orientação médica por algum motivo, você jamais vai usar uma cinta modeladora. Por quê? Quando a gente usa cinta modeladora, a gente faz com que a nossa cinta modeladora natural, que é o transverso do abdômen, ele pare de fazer o seu papel. Então, como a gente tem essa cinta que promove essa redução de medidas, estabilização e sustentação de órgãos, vísceras e coluna, quando a gente tem esse músculo que faz esse trabalho e a gente faz com que algo externo faça esse trabalho, o nosso músculo entende que ele não precisa mais fazer essa função. Então, ele pensa, se tem alguém fazendo por mim, por que eu vou fazer também? Então, eu vou ficar aqui relaxado e deixa que esse algo externo faça esse trabalho por mim. Simples assim. E aí, a sua musculatura vai ficando cada vez fraca, cada vez mais fraca. A sua coluna também, ela vai ficando cada vez mais desalinhada. Quando você tira a sua cinta modeladora, acontece da barriga voltar para o tamanho normal, a flacidez também continuar lá, e ela pode piorar conforme você vai usando constantemente essa cinta modeladora. E como eu falei, a postura também, ela fica cada vez mais desalinhada. E quando a gente faz essa pressão com a cinta modeladora, imagina um creme dental. Se a gente pega um creme novo lá dental e aperta esse creme no meio, o que vai acontecer com essa pressão? Ela vai precisar mandar esse creme para cima, para baixo, para algum lugar vai ter que ir. E aí quando a gente faz essa pressão, vai para cima e vai para baixo. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. Então a gente tem uma compressão aí nos nossos órgãos, meio que a gente estrangula os órgãos, tá? A gente piora muito o retorno venoso, então a circulação ela fica comprometida principalmente nessa região e a musculatura ela fica cada vez mais flácida. Então você pode sim aumentar mais ainda a sua barriga, deixando ela cada vez mais mole e cada vez mais flácida. Então eu deixo aqui essa orientação para você. Se não for algo bem específico que um médico te passou, não use a cinta modeladora, nem tenha ela dentro de casa. E agora eu vou te explicar o passo a passo para que você tenha essa transformação. Eu quero que você percorra um caminho rápido, mas seguro, prático e eficaz, que vai te gerar os resultados necessários. Então chega de pegar atalhos, como fazer dietas, exercícios tradicionais e não obter resultados. Agora você vai conhecer o caminho certo que você precisa percorrer para que você obtenha os resultados nos primeiros 3 meses. É através do meu programa Barriga Enxuta. Dentro do programa Barriga Enxuta, você vai ter acesso à parte introdutória, vai aprender todo o passo a passo do hipopressivo e da ativação profunda também. Passando dessa fase, você vai direto para o protocolo da reversão da diástase e dos sintomas. Inclusive, você vai reduzir até 12 centímetros de barriga e cintura. Terminando esse protocolo, você vai para o próximo protocolo, onde você vai melhorar as suas práticas, melhorar a execução também, vai manter o tônus muscular, vai manter a postura e ainda vai avançar, vai ter mais resultados estéticos também. E se ainda alguma parte fisiológica precisa de ser tratada, não está 100% recuperada ainda, a gente continua com as aulas para que esse trabalho continue e que você tenha o resultado 100% em ambas as partes, fisiológica e estética. Depois você tem mais 6 meses pela frente
para continuar com as aulas, que são as posturas intermediárias e as posturas avançadas. Assim você tem mais disposição, você fica mais animada porque você vai ter novos desafios pela frente. Então não é algo que você vai comprar, assistir, aplicar por 3 meses e depois ficar repetindo ao longo dos meses, tá? Cada mês são aulas novas e posturas novas. E talvez você esteja se perguntando, mas por quanto tempo eu terei que realizar esses exercícios? E eu te respondo, para a vida toda, você vai realizar diariamente ou quase aí que todos os dias da semana. Por quê? A gente precisa trabalhar com tônus muscular. E esse trabalho, ele é diário. Se você não faz esse trabalho específico para musculatura, não tem nada que faça esse estímulo, a não ser que você gere o estímulo com os exercícios específicos. Então você vai ter sim que realizar esses exercícios de 5 minutos, que não são todos os dias, conforme você vai avançando nas práticas, tá? Não são todos os dias a ativação profunda, e como eu falei, você nem vai precisar fazer na prática depois, você vai realizar durante o dia a dia. E o hipopressivo você vai fazer no mínimo 4 vezes na semana, 4, 5, ou pode realizar todos os dias sem problema nenhum. O que você não pode é deixar de fazer. Se você deixa de fazer, a musculatura ela volta a ficar fraca, você perde a força também e tudo aquilo que você tratou pode voltar. Então a diástase pode voltar e os sintomas também. E até mesmo uma cirurgia plástica não quer dizer que você nunca mais vai ter diástase. Se você não tratar essa parte muscular, a diástase, conforme você vai treinando ou aumentando a pressão por algum motivo no abdômen, no assoalho pélvico, a diástase ela pode voltar sim, mesmo que você tenha feito essa cirurgia para costurar a musculatura. Então não tem para onde correr, de um jeito ou de outro você vai precisar fazer os exercícios para que você mantenha esses resultados e para que você fique longe da barriga indesejada. E a boa notícia é que os exercícios são rápidos de fazer e a gente pode realizar em qualquer horário do dia e em qualquer local. E também às vezes você nem vai estar com uma roupa confortável, você pode realizar até no seu serviço. Basta que você fique descalça e tenha um espaço para que você realize a postura do dia. Então pode ser que a postura seja em pé, na parede, de joelhos, sentada, 4 apoios ou até mesmo deitada. Você só precisa dessa parte para que você consiga realizar, não precisa de acessório nenhum. E com todas essas informações, você precisa agora só de uma ação para que você dê início a esse protocolo. Aqui embaixo vai ficar na descrição mais informações sobre o programa e inclusive o link para você entrar, saber mais e fazer a sua inscrição. Fez a sua inscrição, você vai ter o meu suporte diário dentro de um grupo específico, tá? Onde eu respondo todas as alunas, então é um grupo secreto. E você também vai ter a minha avaliação individual. Essa é a parte mais importante. Você não estará sozinha em momento nenhum. Precisou, você vai gravar um vídeo, vai me enviar no particular, eu vou fazer a análise, a correção e vou te retornar com o feedback, dizendo se tá ok ou que você precisa melhorar e quais são os pontos que você precisa melhorar. E isso é infinito. Estando no programa, você pode me chamar todos os dias para tirar dúvidas, pode fazer vídeo todos os dias. Quanto a isso, não tem limite, tá? Então você estará, além das aulas já serem gravadas, estar comigo ali nas aulas gravadas, você vai ter todo esse meu suporte também. E eu posso te garantir que as aulas gravadas não perdem em nada para as minhas aulas presenciais. Eu tomei muito cuidado em passar todas as informações, principalmente todos os detalhes, e eu faço a aula como se eu estivesse dando uma aula ao vivo, no presencial. Então a única diferença é que eu não estou aí do seu lado com você para tocar nos pontos, para fazer uma correção ali na hora. Mas nos vídeos eu sempre falo dos ombros, da postura, como você tem que ficar, o que você pode sentir, o que não pode sentir. Então você se sente segura também e até parece que eu estou ali do seu lado na hora da prática. Então leia as informações abaixo, clica no link, faça sua inscrição. Você pode pagar em até 12 vezes e se ficou alguma dúvida, você pode me chamar nas redes sociais, seja no canal do YouTube, seja lá no Instagram também.
Eu vou ficando por aqui e eu quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo. É sinal de que você esteve comigo aqui assistindo a aula. Então eu agradeço pela sua disponibilidade e fico feliz que você queira aprender. E eu espero muito de coração que você tenha entendido tudo sobre diástase, que não tenha ficado nenhuma dúvida e principalmente sobre os exercícios. E aí você pode também pegar esse vídeo e compartilhar com as mulheres que você sabe que estão insatisfeitas com a barriga e que não recuperaram a barriga após a última gestação e que principalmente está com diástase e com a parte fisiológica debilitada, precisando de um tratamento específico. Mais uma vez eu te agradeço e a gente vai se vendo nas redes sociais e até mesmo dentro do meu programa. Um grande beijo e fique com Deus!